Fala, meus queridos aqui do Física Mais, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do nosso curso completo de ótica geométrica. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber as atualizações sempre que uma nova aula for postada. Nessa primeira aula, a gente vai vou te explicar o que é luz e vamos falar sobre o espectro de luz visível. Tudo bem? Então vamos lá, pega teu caderninho, começa a anotar que a coisa vai começar a ficar séria a partir de agora. Então é o seguinte, para te explicar o que é luz, primeiro eu preciso te explicar o que é uma onda eletromagnética. O negócio é mais ou menos o seguinte, pega uma carga elétrica, faz essa carga elétrica oscilar. Tu já sabe que uma carga elétrica, ela cria em torno dela uma região chamada de campo elétrico. Faz essa carga elétrica oscilar. Pode ser um íon, pode ser um elétron, e ela está oscilando com uma frequência muito bem definida. E o que acontece é o seguinte, ó. Toda carga elétrica, quando ela oscila, campos elétricos e magnéticos alternados são criados pela oscilação dessa carga elétrica. Na verdade, esse campo elétrico que a carga gera, quando ele é perturbado, essa alteração no tempo faz ele criar um campo magnético. Esse campo magnético é alternado que cria um campo elétrico e a coisa fica oscilando dessa maneira. Tá? Então, campos elétricos e magnéticos alternados são criados pela oscilação da carga elétrica e esses campos oscilantes com determinada frequência é o que a gente chama de luz. Então, uma luz nada mais é do que uma onda eletromagnética que é composta por campos elétricos e magnéticos alternados entre si, vibrando com uma determinada frequência. Se a gente pudesse ver, a gente veria a luz mais ou menos assim, ó. Você pode imaginar que esse campozinho azul é o campo magnético e o campozinho vermelho é o campo elétrico. Veja que eles são perpendiculares entre si. Prof, e o espectro de luz visível? Gente, existe uma gama muito grande de ondas eletromagnéticas. De várias frequências. A gente tem as ondas de rádio, as micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raios gama e a luz visível, que está bem no meio desse espectro aí. A única diferença entre essas ondas que eu falei, entre esses tipos de ondas eletromagnéticas, é basicamente a sua frequência. O que difere uma onda de rádio, de um infravermelho, de um ultravioleta, é a frequência e, consequentemente, o comprimento de onda, né? Porque se eu altero a frequência, eu altero também o comprimento de onda de uma onda eletromagnética, tá legal? Mantendo, claro, a velocidade constante. Então, o que eu quero te mostrar é que a luz que a gente consegue sensibilizar os nossos olhos é apenas uma parcela de onda eletromagnética que está bem no meio aqui, ó. E essa parcela com determinada frequência consegue sensibilizar a nossa retina, causando a sensação de visão. Isso que é a luz visível. Essa luz, gente, ela vai do vermelho até o violeta, passando por todas as cores que a gente conhece. Eu costumo chamar isso de VAAVE. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Prof, são só 7 cores? Não, gente, 7 cores assim é porque quiseram dizer que era 7, tá? Mas na verdade existe uma infinidade de cores aqui nesse espectro de luz visível. E a diferença de uma cor para outra, você já sabe, é apenas a frequência. O vermelho é a luz de mais baixa frequência. Já o violeta, o azul, essa parte aqui do espectro, são as luzes com mais frequência, tá legal? Antes do vermelho eu não consigo enxergar, é o infravermelho. E depois do violeta, que a gente também não consegue enxergar, tem o ultravioleta, tá legal? Então, olha só, o vermelho são as ondas mais longas, são as ondas com maior comprimento de onda e menor frequência. Então, a frequência do vermelho, gente, é de 400 terahertz, tá? O vermelho mais extremo, né? O comecinho do espectro visível. Esse prefixo tera significa 10 a 12. Então, o vermelho tem uma frequência de 400 tera, 10 a 12 Hz. E o lambda dele, que é o comprimento de onda, né, que é a distância entre duas cristas consecutivas, é de 750 nanômetros. Nano, 10 a menos 9. Bacana, prof. E o violeta, hein? O violeta são as ondas mais curtas, gente, do espectro eletromagnético. A frequência dela é de 750 aproximadamente, tá? 750 terahertz. Tera, 10 a 12. E o lambda, que é a distância entre suas cristas consecutivas, é de 400 nanômetros. Veja, o violeta é a cor, né, é a onda eletromagnética com
menor comprimento de onda de luz visível e maior frequência. Tudo bem, gente? Então, a parte mais importante de você entender é que a luz ela nada mais é do que uma onda eletromagnética que faz parte de todo um espectro, mas que a parte desse espectro que consegue sensibilizar a nossa retina, os nossos olhos, é apenas uma faixazinha de frequência que vai do 400 THz até 750 THz. Evidentemente, todas as outras cores têm uma frequência intermediária entre 400 e 750 THz. Então é o seguinte, pega um laser aqui, eu vou colocar esse laser no olho de uma pessoa, só para você saber, o laser, aquele laserzinho vermelho que a gente brincava quando era criança, tá? Ele tem um lambda, um comprimento de onda de 680 nanômetros. Você já sabe, 680 nanômetros consegue sensibilizar a nossa retina. Quando essa onda eletromagnética chega no olho de uma pessoa, ela interpreta isso como sendo uma luz vermelha. Bacana. Essa pergunta ela é interessantíssima. Muitos alunos me perguntam isso. Prof, por que nossos olhos são sensibilizados apenas pelas frequências de 400 THz e 750 THz? Por que a gente não consegue enxergar infravermelho? Por que a gente não consegue enxergar ultravioleta, raio-x, raios gama? Gente, a resposta para isso não é uma coisa simples, tá? E tudo indica que tem uma questão evolutiva aí para a gente responder essa brincadeira. E a resposta está nesta figura aqui. Vamos tentar analisar esse gráfico. Isso aqui é um gráfico da absorção das ondas eletromagnéticas, todas elas, pela água. Olha que interessante. Aqui eu tenho o ultravioleta, aqui eu tenho esse Near IR, perto do infravermelho, tá? Infravermelho próximo. E aqui a gente tem a luz visível, que vai do vermelho ao violeta. Gente, vocês conseguem perceber que a absorção ela é mínima, ela é muito pouca para as frequências da luz visível. Ó. Então a água ela absorve muito pouco as frequências de luz visível, deixando com que a luz penetre nela. Já em frequências diferentes da luz visível, para a ultravioleta, a absorção é muito alta. Para o infravermelho também a absorção é muito alta, ou seja, a água ela é quase totalmente opaca para ultravioleta e infravermelho. E para as outras ondas também, tá? Esse gráfico aqui ele é grandão, ele vai até o raio-x, até as ondas de rádio também. Então o que eu quero sintetizar é o seguinte, a luz ela é transparente, ela é mais transparente para as frequências próximas da luz visível. Já que os primeiros seres evoluíram na água, surgiram na água, seria interessante que esses seres tivessem sistemas ópticos que pudessem receber essas ondas. Porque recebendo essas ondas, a gente poderia, por exemplo, enxergar presas, enxergar nossos inimigos, né? Então, já que os primeiros seres evoluíram na água e os primeiros sistemas ópticos oculares também surgiram na água, era interessante que eles fossem sensibilizados por essas frequências da luz visível. Como a água permite passar maximamente, a absorção é mínima para as frequências da luz visível, evolutivamente desenvolvemos sistemas ópticos que são sensibilizados por essa luz visível que consegue atravessar a água. Então, muito bacana analisar por que a gente só consegue perceber aquela pequena faixa do espectro eletromagnético que é chamado de luz visível. Tudo indica que tem um caráter evolutivo para explicar isso aí. Tá legal, gente? Então, espero que no final dessa aula você tenha entendido sobre o espectro de luz visível, até onde vai, né, a diferença entre as frequências e fica atento que já vem a nossa próxima aula. Como sempre, muito obrigado pela tua audiência. Forte abraço e até a próxima.